E aí, palmeirense de todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. O horário que vocês estiverem vendo não importa. Não importa que o Palmeiras esteja no coração, nós estamos representando como nunca. Até os cornetas agora, um abraço, um beijo para vocês, todos os cornetas maravilhosos que sumiram, desapareceram depois de 7 vitórias consecutivas. Já foram 8 vitórias consecutivas? 7? A gente tá perdendo os números. É uma maravilha, cara. Mas é isso, não é nem só a partir de escalação e de treinador, é toda uma questão de ambiente que a gente está vivendo e de que a gente tem que saber que isso não nasceu agora, de alguma coisa que vem sendo criada há bastante tempo, uma coisa que o treinador vem trabalhando bastante com os jogadores, e inclusive na hora de contratar, saber jogadores que saibam como compor bem o ambiente, né? Então aí, senhores, nós temos aqui o César, aqui grande Paulo, de Orlando também. Então vamos dar umas opiniões a respeito de quais são os fatores mais importantes que têm feito essa diferença no que o Palmeiras tem apresentado no futebol no tempo para cá. O que vocês acham, senhores? Um abraço para todos. Opa, boa noite, César, Robertoni, tudo bem? Como estão aí? Tudo joinha? Tudo tranquilo? Beleza. E amanhã? Cada vez melhor. Time cansado, hein? O time deu a volta ao mundo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Primeiro de tudo, obrigado, amigo, pela sua audiência. Lembra de dar o clique, o comentário, botar o sininho, ajudar a gente a chegar cada vez mais perto de você. E é isso aí, né? Estamos lá nessa maratona. Amanhã, Bahia, time cansado, mas até agora, para quem há um mês atrás estava pedindo a cabeça do português, hoje está dormindo com o português embaixo do travesseiro. É brincadeira, como a paixão, como isso é apaixonante, né? Como o torcedor ele muda do dia para a noite. É que eu falo, do pior time, nós somos hoje o melhor time, né? A ponto do próprio Abel pedir para, joga um pouco de gelo nessa turma. Exato. Ô Paulo, eu estou vendo o dia que vai chegar o Abel na coletiva, vai falar assim, silêncio que vai se cantar o fado. Gente, é uma semana assim, não, é um período aí de um mês, né? Desde lá daquele jogo de Itaquera, decisão da Champions, não posso deixar de falar nisso, um campeonato tão importante, e esse período aí de só sucessos, cara, aí a gente tem que entender que isso parece que estava previsto, né? Ou estava, como se diz, planejado. Deixou o pessoal jogar, ele viu os caras ali, o pessoal que voltou de empréstimo, voltou lá o Atuesta, estava o Romulo que não estava se firmando, já tinha uma decisão sobre ele, porque iam contratar outros jogadores, deixou o pessoal jogar, mostrar, tem chance e tal. Agora vamos afunilando, não botou o pessoal, não precipitou a entrada, só acabou precipitando a entrada do Roque Júnior, porque a pressão era muito grande, o desempenho do Flaco não vinha bem, ou pelo menos não vinha bem aos olhos. Como? Você chutou o Roque Júnior de novo, hein? Eu não vou falar nada. Putz, grila, cara, Vitor Roque. Caramba, isso está impregnado aqui, meu cara. Eu gosto muito do Roque Júnior. E a gente tem que sair meio de uma questão de ambiente, né? Ambiente de vestiário. Você percebe que tem uma tranquilidade, todo mundo tenta plantar uma crisezinha, principalmente, gente, aí muitos influenciadores e blogueiros aí, até palmeirenses, né? Acho que o pessoal está meio ansioso para ter aparição, like, não sei. Aí muita gente fica plantando crise que não existe, né? Eu até já excluí aí alguns companheiros aí de perfis, porque é complicado, cara. O pessoal vive muito disso, né? Galuzzi sabe bem como é que é. Então, assim, essa parte que está curtindo. Diga aí, gente. Não, eu queria dar um recado, assim, se o nosso caro Abel Ferreira ainda nunca teve a oportunidade de ver um filme essencial sobre a mídia, sobre a imprensa no geral, que a gente assiste na época da faculdade ainda, de comunicação,
um filme antigo que chama-se A Montanha dos Sete Abutres. Fica a dica, é um clássico do Kirk Douglas, acho que é uma coisa assim, que mostra como a imprensa, às vezes, para uma simples questão de sobrevivência, você tem que falar aquilo que o público quer ouvir. Então, muitas vezes, é aquela coisa, o público demanda uma coisa histriônica, então você tem que adotar um discurso histriônico, e isso acaba prejudicando o contexto geral. E acaba deixando o torcedor com uma expectativa fora do normal, e com essa coisa do imediatismo. Então, mais uma vez, o Abel veio com a sua sabedoria aí, de falar, ó, calm down, pessoal, calma aí, vamos baixar a bola aí, porque o negócio não é bem assim. A gente sabe que, inclusive, estatisticamente, a gente ainda está atrás de várias outras equipes, a gente até tem números, depois a gente até mostra alguma coisinha para vocês, e na parte de passes certos no meio de campo, qualidade de quantidade de finalizações, a quantidade de vezes que o nosso goleiro é acionado. Vocês têm visto que o Everton está saindo bam de várias partidas, né? Por quê? Exato. Porque a defesa tem dado um mole ali, e os caras têm chegado nesse último jogo mesmo, falando rapidamente, que não sei o que vocês acham, mas a nossa defesa começou a dar espaço para o pessoal vir para cima, então você marca com 2 metros de distância, é tudo que o atacante quer para poder olhar para cima e colocar a bola onde ele quiser. Então, e dá-lhe cruzamento até uma hora que ele sai o gol. Então, porra, legal pra caramba, estamos muito bem, obrigado, mas há vários quesitos que a gente ainda precisa aperfeiçoar, e muito, né? Vocês não acham? O que vocês acham em relação ao que vocês têm visto dessa primeira parte, seria o primeiro turno da fase classificatória da Libertadores, os primeiros 3 jogos, né? Qual que fica a lição aí para vocês? O que você acha, Paulo? O que você acha disso? Olha, eu acho que, assim, a gente está vindo bem, eu acho que a defesa está vindo bem. Esses 2 gols que a gente tomou, né, os 2 gols muito parecidos, né, parecia que era o mesmo cara igualzinho, tudo igual, né, eu acho que foi, exato, eu acho que foi, eu não vou dizer que foi erro da zaga, eu acho que foi mais pelo problema da velocidade da bola. Você vê que o Gustavo ele perdeu o tempo da bola. Eu acho que foi relacionado à altitude ali, viu? Eu acho que assim, a nossa defesa estava bem postada. O time cansou, essa foi a grande verdade. Mas você não acha, Paulo, desculpe, mas você não acha que o Bruno Fux, vocês não acham que de repente ficou um pouco pesadão nessa última partida? Não estava chegando um pouco atrasado ali? Sim, então, mas é o que eu estou falando. Eu acho que é por causa da altitude. A velocidade da bola é diferente. Para eles é fácil. Para nós, que vamos lá 1 vez, 2 vezes por ano, é difícil. Então, eu acho que tem mais a ver com a altitude do que com a falha técnica do jogador. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, essa pressão que a gente tomou ali no segundo tempo, os 2 gols que foram exatamente iguais. Iguaizinhos. Indo na cabeça do mesmo outro cara. O cara que cruzou, o rapaz que cruzou encostadinho lá na lateral, a 1 metro da linha. Quer dizer, eles tiveram uma mudança tática. No primeiro tempo, eles foram para frente para tentar sufocar o Palmeiras e não esperavam a velocidade do contra-ataque. Tanto é que foram 2 ou 3 contra-ataques, 3 contra 1, cara. O primeiro do Lopes foi ele sozinho que ele tomou, depois foi 3 contra 1, mais 2 contra-ataques. No segundo tempo, notei que todo mundo notou, claro, o Estevão deu uma pifada e o setor direito ficou um pouco descoberto. E eles exploraram por ali, abriram 2 caras ali, levaram o Giai lá para fora e levaram o Bruno Fux lá para fora. E isso enfraqueceu. Tanto é que você vê que no primeiro gol, quem está fazendo a marcação do cabeceador e não se antecipa, porque não era para ele antecipar, era o Vanderlan. O cara entrou entre o Vanderlan, um chamou o Gustavo Gomes no primeiro pau e o outro entrou pelo meio e o Vanderlan não chegou a tempo. Então foi uma mudança tática em cima de uma mudança física. Quando o Estevão saiu e entrou Felipe Anderson, acabou por ali. E muito pelo contrário, nós começamos a contra-atacar por ali. Você vê que teve um lance do Felipe Anderson no final,
teve o lance do gol do Maurício, que o Flaco Lopes cai no vazio pela direita, e teve mais um lance que o Flaco Lopes caiu ali, deu o gol para o Facundo, o juiz anulou. É verdade. Então, será que o negócio, então, é tirar o oxigênio do Lopes, né? Tira o oxigênio do Flaco e põe ele para jogar. Mas será que ele engrena agora um pouco, com essa um pouco de confiança, cara? Com certeza deve ser uma das melhores partidas. Acho que ninguém esperava. Eu acho que não só o Bolívar não esperava, nem a gente esperava que ele fosse fazer um contra-ataque daquele. Eu acho sensacional. Não foi a melhor partida dele. Foi a melhor partida de um centroavante do Palmeiras nos últimos 3, 4 anos, cara. Verdade. Luiz Adriano jogou muito. Por esse último jogo, ele, assim, é o que está todo mundo falando, ele tirou o lugar do Vitor Roque, mas é que eu falo, a circunstância é tão diferente em tudo, que inclusive a nossa defesa, que não toma gol, tomou gol, e 2 gols muito parecidos, e assim, acho que a gente tem que botar uma máscara de oxigênio, sem oxigênio para o Flaco, toda vez que ele for jogar, a gente dá uma enforcada nele. Mas assim, a gente estava falando aí a questão da paz do vestiário, né? Você vê que o ambiente está bom, entra jogador, sai jogador, todo mundo está tendo oportunidade de jogar. Até o Naves, né, que coitadinho, que estava meio encostado, né? Agora parece que começou a jogar de novo. Coitadinho, brincadeira. Estou menosprezando o rapaz, não. Achei ele um bom jogador. Mas, assim, a gente viu que esse ambiente melhorou bastante e isso reflete no desempenho. E a gente tem aquela questão, assim, do perfil de jogador que está sendo contratado já faz algum tempo. E a gente vê que alguns não se firmaram, alguns que até que nasceram ali dentro, entraram no ambiente, mas se soltaram fora desse ambiente. E tem uma queda, quer dizer, tem jogador que ele chega num lugar, numa fase da vida dele, 2 ou 3 anos, produz pra caramba, de repente ele some ali naquele lugar que ele está, ele vai para outro, ele não reproduz os desempenhos que ele teve no espaço anterior, e tem alguns caras que qualquer ambiente que ele vai, ele acaba agregando tecnicamente. Olha, eu vou falar no Palmeiras, nós comentamos aqui, Zé Roberto, Felipe Melo, Bruno Henrique desgambalizado, foi muito bem no Palmeiras, né? Foram jogadores que vieram maduros com experiências muito positivas anteriores e continuaram sendo positivos. Ao passo que a gente teve uma explosão, por exemplo, de Gabriel Veron. E que hoje que é o Gabriel Veron hoje? Desapareceu praticamente. Ele é reserva do Santos. Exato. Então, esse perfil de jogador, cada vez mais, o cara vai ter que amadurecer cedo, vai ter que amadurecer jovem, vai ter que ter disciplina mental, vai ter que ter disciplina espiritual, que seja equilíbrio pessoal, equilíbrio de grupo, de família, tudo isso vai ser importante, né? Isso vai permitir o desempenho. Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para o César, que eu estou para fazer essa pergunta faz tempo. Você não acha que a chegada do Vitor Roque mexeu com o Flaco? Eu acho que mexeu, sim. Mexe com todo mundo. Claro que mexeu. Não só a chegada do Vitor Roque, como a chegada do Paulinho, cara. Também. A chegada do Facundo. Quer dizer, são 3 caras que entraram ali. Você tinha ali um Dudu que estava em descendente, o Rony que estava em descendente, né? Então, você chegaram esses 3 caras. Esses caras chegaram para disputar, estão chegando agora. Facundo Torres tomou conta de uma posição. Paulinho está aí com um tremendo pedigree para tomar conta. O Vitor Roque também, mas não se realizou ainda, mas vai realizar. Sim, mas, por outro lado, tem uma coisa, né? O Flaco Lopes, ele vem ganhando confiança já há bastante tempo. E é aquele tipo de jogador que ele é escolhido para ser o bode expiatório quando as coisas não dão certo. No jogo que perde gol e que o pessoal reclama dele, teve outros que perderam 2 ou 3 gols também. Ninguém fala do cara. Eu não estou só defendendo ele, eu acho que é uma coisa de bom senso. Ele tem sido artilheiro do time no ano passado, né? Mas às vezes quando cai naquele vórtice de comentários e tudo mais, você cai no senso comum, que às vezes é desastroso, e vem com aquelas opiniões. E a gente não pode esquecer que o Lopes também, né, o Flaco Lopes, foi um dos maiores investimentos que o Palmeiras fez também, né, 2 anos, foi quase 50 milhões também. Então não adianta você simplesmente, a opinião, às vezes, do torcedor vem ignorando toda essa questão de que você tem que considerar um ativo do clube.
Um patrimônio que às vezes o jogador tem que atuar ali para render alguma coisa, eventualmente até para ter uma negociação que seja vantajosa, alguma coisa assim. Bom, agora só para finalizar com vocês essa questão, não sei se vocês querem abordar algumas outras questões também, mas dizer, agora tem espaço quando o Veiga puder voltar, será que vai ter espaço para ele? Essa é a pergunta? Tem. Será que vai ter? Tem. Oh. O Veiga tem espaço em qualquer time do Brasil. Ninguém mais é titular absoluto nesse ataque aí. A coisa vai rodar bastante. Mas, o Galuzzi, você tinha comentado algumas coisas aí sobre indicadores, né? Você acha que vale a gente aí poder falar alguma coisa sobre esse desempenho que você está observando, acompanhando, ou fazermos uma nova conversa específica para isso? Você quer apresentar assim, alguma coisa para a gente, para provocar o pessoal a começar a pensar nisso? Eu acho que o mais interessante, César, seria justamente isso. Qualquer um que entre, hoje a gente tem muitos sites estatísticos, né, que conseguem mostrar isso. Se você olha rapidamente ali, em 10, 15 minutos, você consegue pegar umas comparações interessantes. E os números, a gente está bem empolgado com as últimas rodadas e a gente tem subido bastante na tabela. Acho que muito se reflete disso. Uma é a força da camisa e essa coisa do ambiente mesmo também. Mas em termos de números, a gente não pode esquecer que tem muitas estatísticas em termos de defesa, de desarmes, ou até finalizações para o gol, finalizações certas, porcentagem de passes certos, que são estatísticas que, se forem bem lidas, você consegue ver o potencial, não necessariamente tudo que está refletindo naquele momento, mas o potencial do que pode acontecer no restante dos campeonatos. A força ou a fraqueza que alguns times têm em alguns quesitos. Então, hoje, por exemplo, com uma comparação rápida, que se a gente for observar, o Palmeiras, por exemplo, não tem uma quantidade de passes certos tão boas quanto os melhores times ali que estão disputando a Libertadores do Brasil. Você tem Flamengo, você tem Internacional, você tem até... São Paulo já está com uma média de... Até o São Paulo consegue ter uma porcentagem de passes certos maior que a nossa. Nós estamos com uma quantidade de finalizações também muito abaixo da média de 15, por exemplo, no jogo, que seria uma média razoável. Hoje, por exemplo, a equipe que tem o maior número de passes certos, todo mundo observa e é mesmo, é o Flamengo, que consegue ter 89% dos passes certos e empurrar o adversário para a defesa, com uma porcentagem grande de passes também no terço final do seu ataque. Então é isso, para quando a gente quiser, fica essa dica para o pessoal dar uma olhada nos sites Footstats, SofaScore, esses sites que mostram uma olhada rápida pelos números, você vê onde que estão as fraquezas e as forças e como que isso pode se refletir nas próximas rodadas, o que vai acontecer, né? Mas de todo jeito, nas outras rodadas, eu acho que na próxima rodada agora contra o Bahia, talvez o Palmeiras até entre com um mistão aí, vamos ver como é que vão ficar os números, né? Tá até para relaxar um pouco, descansar um pouco o time, não sei qual a opinião de vocês. Mas fica isso, depois a gente pode olhar com mais calma, com mais detalhadamente alguns números aí. E aí fica essa deixa também, como é que vai ficar essa próxima partida contra o Bahia? A gente vai com time misto, vai com time titular, como é que vai ser? Eu acho que aí vale a pena a gente esticar essa conversa do jogo contra o Bahia, porque tem uma série de coisas, uma série de fatores aí prévios. Um deles é o cansaço, né? Eu acho que, assim, dentro não sei se o Paulo concorda, né? Dentro da nossa visão aí sobre a melhoria do desempenho, a melhora do desempenho da equipe, né, do time, tem muito relacionado com a questão do perfil de jogadores que o Palmeiras tem contratado e vem contratando e formando nesses últimos anos, e que hoje, para jogar no Palmeiras, o cara pode querer jogar no Palmeiras, mas obviamente vai ter um crivo antes, certamente tem um crivo, deve ter um monte de gente que é rejeitado no início de negociação, embora seja tecnicamente bom, por não encaixar nesse perfil. Eu imagino que isso seja algo muito importante, que está refletindo no ambiente. Eu vi um comentário aí, como é que deve ter sido difícil para o Abel chegar para o Zé Rafael e falar: Zé Rafael, você mudou até de posição para carregar o time, mas agora eu preciso que você vá embora, porque eu tenho que renovar o time. Essa realmente é uma coisa que é de profissional, né? É assim que a gente está indo. Eu acho que a gente podia ficar por aqui e a gente voltar depois para conversar um pouquinho sobre o jogo
contra o Bahia, que é o retorno à nossa casa, né? Depois de uma viagem, a gente passou tanto tempo lá longe de casa, há mais de uma semana, milhares de milhas distantes do meu amor, né? Então, é a hora de encontrar a torcida. Eu acho que o Paulo aí congelou, hein? Eu acho que ele congelou lá. É hora da gente encontrar a torcida, da gente reencontrar a nossa casa, reencontrar o Allianz, né? E ver como é que vai ficar. Vamos para essa conversa daqui a pouco ou não? Vamos ter mais coisa para falar. Ficando por aqui, aí, encerrando aqui nesses nossos comentários aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ter notificação, deixa o comentário para você vir participar com a gente um momento que você quiser e que for pertinente a gente conversar mais e mais sobre o Palmeiras, né? Boa noite, então. Boa noite.